Muito bem, vamos lá. Nós falamos na aula anterior sobre os aspectos históricos e a base de estrutura principiológica, sistemática do processo penal. A grande questão aqui é que existe uma diferença de direcionamentos. O Código de 41, elaborado no regime ditatorial Estado Novo Getúlio Vargas, numa base inquisitiva. Depois vem a Constituição de 88, com uma matriz acusatória, a Constituição cidadã, que é rica em garantias individuais e que nós devemos usar como um filtro. A Constituição Federal, ela serve de lente para a correta leitura do Código de Processo Penal. Por quê? Se nós partirmos direto para a leitura do CPP, nós vamos encontrar diversos dispositivos com redação originária que estão numa matriz inquisitiva. E a Constituição de 88 vai indicar para nós que diversos dispositivos do Código não foram recepcionados. E outros sofreram reformas, atualizações, o que geraram para nós uma verdadeira colcha de retalhos, não é? Nós temos um Código de Processo Penal, volta e meia alterado, com inúmeras reformas e artigos que são contraditórios entre si. Então, nós precisamos ter uma base, nós precisamos saber aonde estamos estruturados, porque o Código de Processo Penal, ele é um documento que não nos dá essa noção correta. Por isso, nós temos que nos assegurar dos princípios do processo penal. São os princípios do processo penal que vão balizar a nossa atuação diante dessa insegurança jurídica que nós vivemos. E aí a insegurança jurídica não é só por causa do Código de Processo Penal, é por causa do momento social político e também por conta de um ativismo judicial. E eu sempre gosto de começar trazendo essa referência da diferença, né, de postura, de orientação entre o Código, que é de 41, entre a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que é rica em garantias individuais, e o foco da nossa aula de hoje é falar princípios do processo penal, parte 1, porque na terça-feira que vem teremos continuidade do assunto, com o devido processo legal, juiz natural, duplo grau e motivação e publicidade. São esses princípios que nós vamos aprofundar no nosso encontro de hoje. E eu trago aqui uma citação para que ilustrar... Internet caiu? Para ilustrar a nossa fala, eu trago uma citação do Aury Lopes Júnior. O Aury Lopes Júnior, doutrinador reconhecido, advogado, militante de renome, de grande capacidade, conhecimento e generosidade. Por quê? Porque ele traz para nós inúmeros ensinamentos e, no livro dele, Fundamentos do Processo Penal, ele vai trazer, e eu gosto de discutir, essa crise entre eficiência e a preservação das garantias individuais. Começamos a aula passada falando sobre isso, sobre o momento histórico, a desvirtualização do ser humano, não é? Que vai tendo
arbitrariedades afetando a sua dignidade. E professor Auri resume bem esse momento histórico e eu quero destacar 2 pontos aqui da palavra dele. A crise de credibilidade do processo e da jurisdição conduz à ampliação dos casos de prisão preventiva. Há menos liberdade no processo, menos direitos e garantias processuais e mais eficiência, leia-se, atropelo procedimental. Em suma, conduz à ilusão de que, acelerando a forma utilitarista os processos, restringindo recursos, limitando o uso de habeas corpus e ampliando o espaço de justiça negocial, se chega mais rápido possível a uma pena, de preferência sem processo. Ora, nós vivemos esse momento de uma sociedade ansiosíssima que quer uma resposta para ontem. A velocidade da sociedade é diferente da velocidade do judiciário, é diferente da velocidade do direito. Não podemos ter essa forma de pensar. E nós aqui, na Casa dos Advogados, temos que ser essa resistência. Não podemos entrar nessa onda, não é? E temos que criar mecanismos para conter isso. Mas também somos limitados e temos que compreender o cenário para poder atuar dentro desse cenário. Resistir, mas também nos adaptar naquilo que é necessário, naquilo que é possível. E é por isso que eu levo em conta aqui o aspecto da aceleração e da ampliação do espaço da justiça negocial. Né? E aí, quando a gente pensa em estrutura processual, quando a gente pensa em princípio do processo penal, nós temos que lembrar que, além da Constituição de 88, com base lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, nós vamos ter também os tratados, os documentos internacionais de direitos humanos como fonte normativa. Então, devemos usar a Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil, decreto 67892, como instrumento para nortear a nossa atuação. E esses documentos, os 2 que eu referi, a Constituição de 88, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto José da Costa Rica, têm um objetivo principal, o chamado princípio dos princípios. Ora, nós estamos moldando um Estado, um sistema que visa assegurar a dignidade humana. O Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, ela tem como fundamento, está lá no artigo 1º da Constituição, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, tudo que nós vamos pensar, desenvolver, tem que levar em conta essa referência. E aí, quando a gente pensa em devido processo legal, em juiz natural, em motivação, por que isso? Por que tem? Porque eu estou respeitando a dignidade da pessoa. Da pessoa que está sendo acusada de ter praticado um crime. Por quê? Porque ainda que tenha praticado um crime, ainda que tenha sido preso em flagrante, ainda que tenha confessado na delegacia, não perdeu a sua dignidade. Não perdeu as garantias individuais, que são barreiras contra a arbitrariedade do Estado. E olhando para um sistema que preserva a dignidade humana, nós vamos ter que encontrar instrumentos. Tudo em ordem. Nós temos que encontrar instrumentos que vão dizer para nós: olha, aqui se respeita a dignidade humana. Por quê? Porque nós temos no sistema de justiça
no processo penal, um devido processo legal. Porque nós temos o juiz natural. Nós não vamos permitir provas ilícitas. Vamos assegurar o direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. O duplo grau e a publicidade e motivação dos atos judiciais. Esses elementos nós encontramos por quê? Porque asseguramos a dignidade humana. Agora, temos uma alternativa crescendo, não é, no nosso sistema, que também vai atender à dignidade. Nós sabemos que o devido processo legal, ele está lá no artigo 5º, inciso 54, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E lá no Pacto de São José da Costa Rica, dentre as garantias judiciais, artigo 8º, item 1, toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal, guardem bem isso aqui, competente, independente e imparcial. Nós vamos trabalhar bastante na aula de hoje com esses 3 elementos. Estabelecido anteriormente por uma lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela. Bom, isso daí nós sabemos. Isso, historicamente, já é algo que faz parte do nosso dia a dia. Porém, nas últimas 2 décadas, nós temos visto um crescimento de uma alternativa. Ora, aprendemos aqui, advogados já com bastante tempo de atuação, formados já há uma longa data, nós aprendemos que não há possibilidade de pena sem processo. Nulla pena sine iudicio. Não existe possibilidade de punir sem passar pelo poder judiciário, sem passar pelo devido processo legal. Mas diante da crise do processo, diante da ansiedade, da necessidade de uma prestação jurisdicional mais célere, nós temos visto o crescimento da justiça penal negociada. Mecanismos de negociação para resolver o conflito penal. Soluções alternativas de conflito também na justiça penal. Por quê? Porque o sistema de justiça litigioso travou. E não é culpa da defesa. Muita gente vê isso e fala, o processo demora porque é o advogado que fica recorrendo, é o advogado que fica impugnando. Não, o advogado está exercendo o seu papel, realizando o direito à ampla defesa. Mas esta forma de resolver o conflito não tem volta. Não tem volta. Cada vez mais nós vamos ver a barganha, cada vez mais nós vamos ver a justiça premial, mecanismos de acordo entre o Estado e o autor ou coautor de crime. E por isso, nós temos que sempre acompanhar, e aí como advogados, nós temos que estar cientes a isso. Eu já ouvi de advogados dizendo, não, eu não faço acordo, nunca faço acordo. Calma, nunca faço acordo? Não, porque o meu negócio é na instrução, o que eu vou... Mas será que é o melhor interesse para o cliente? Tem casos em que é melhor fazer um acordo. Usar de alguns dos mecanismos que temos à
disposição. E eu entendo por quê? Porque é natural. Nós não fomos criados com essa mentalidade negocial. Nós não fomos criados dentro do sistema criminal, como advogados, para trabalhar negociando, barganhando com o Ministério Público. E, por óbvio, o Ministério Público também não sabe barganhar. Por quê? Porque ele tem a arma na mão dele, que é a denúncia, ele tem o apoio do judiciário, que tem condenado aqueles que não fazem acordo a penas elevadíssimas para servirem de exemplo. E, viu que dá não fazer acordo? É uma forma de trazer uma repercussão, né? Aqui o que manda é o acordo. Se não fizer acordo, tá vendo? Vai ter uma pena elevada. E eu já passei por isso. O promotor oferece a proposta, você chega lá, doutor, eu vi a proposta, mas gostaria de considerar que o prazo, num caso era um prazo de 4 anos de período. Eu falei, olha, está muito elevado, vamos tentar reduzir. Eu estava ali argumentando, o promotor virou para mim e falou assim, doutor, é sim ou não? Não, mas peraí, não é negociação? A gente não está aqui tentando ponderar e ver o que é possível. Ou a NPP, que exige uma confissão circunstanciada. Doutor, ele vai reconhecer aqui que praticou essa conduta dentro desses limites. Agora, ele não tinha vínculo com organização criminosa, ele não sabia dessas outras situações, circunstâncias. Não tem. Doutor, é o seguinte, ou ele confessa tudo ou não tem acordo. Não, mas não é assim. Aí, nessas horas, a gente usa até o pronome de tratamento para massagear o ego. Não é excelência? Chama promotor de excelência, tem que fazer de tudo para ver se consegue quebrar um pouco ali. Né? Ele vai dar uma respirada, vai se sentir bem, não é? E a gente vai tentar negociar. Mas não pode ser esse, ou vai ou racha, ou sim ou não. Porque isso não é negociação. Mas eu entendo que também por parte do Ministério Público, eles não foram treinados, talhados a isso. Então, passa por essa evolução. Primeiro eu fiz a crítica para nós, advogados, que eu já vi. Outra coisa que eu já ouvi, e confesso que eu não entendo, fazendo parênteses aqui, um colega meu falou assim, César, eu só gosto de atuar depois da denúncia. Eu não gosto de atuar e acho que não serve para nada atuar na delegacia. Eu falei, olha, é a lei do engano. Não. Como assim? Porque não vai ter... Não. Eu falei, não. Mas, porque também toda hora os caras vêm com proposta. Eu falei, mas você não precisa praticar crime para exercer a defesa. Acontece, tem corrupção, está mudando. Eu acredito que a polícia está mudando. Eu tenho encontrado delegados, escrivães, que trabalham redondinho. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. Agora, super importante, sim, ou eu digo indispensável, porque o volume de arquivamentos que a gente consegue trabalhando tecnicamente no inquérito policial, só que aí a gente vai entendendo também, não é? A visão do colega. Fala assim, mas se eu arquivar o inquérito, eu deixo de ganhar na ação penal, eu deixo de ganhar no recurso. Mas não dá para pensar assim. Nós temos que prestar um melhor serviço, sempre pensando no melhor interesse do cliente, e não na próxima fase. Eu vou pedir absolvição, mas o que eu queria mesmo é que ele fosse condenado, porque aí eu vou ter que fazer mais um contrato de honorários para fazer a apelação. Não é assim, né? Nós não somos advogados sem escrúpulos desse jeito. Não é? Desse jeito, não. Não é? A gente tem uma ética, né, na hora de trabalhar. E eu aprendi isso há alguns anos, porque eu atuo mais no direito penal corporativo, lido muito com empresários, e eu aprendi isso com um cliente, que foi um grande mestre para mim, porque ele quis fazer o contrato de um jeito que eu nunca tinha feito. E uma das dificuldades que a gente tem é
fazer contrato, né? Porque a gente não aprende como cobrar honorários, como negociar honorários. Eu lembro até do curso que eu dei sobre inquérito e a contratação, e aí eu conto outras histórias, mas enfim, esse me ensinou a colocar êxito. Ué, mas como é que eu coloco êxito? Ele falou assim, doutor, não me importa o quanto o senhor vai colocar, a gente vai fazer, mas eu quero que tenha êxito. Eu não consigo dormir acreditando que o senhor recebeu e que tanto faz, se o senhor me entregar ou não entregar, vai dar na mesma. Eu falo, bom, mas a minha obrigação é de meio. Eu não tenho, eu não tenho como te prometer. Ele falou, não, não é questão de prometer, mas põe aí que o senhor vai ganhar um bônus. E naquela época eu pus, então, tá bom, se houver absolvição sumária, o bônus será de 20 mil. Se houver absolvição em primeira instância, o bônus será de 15. E se conseguir prescrever ou absolver na esfera recursal, 10. Se eu conseguir resolver antes o problema dele, melhor, para todo mundo. E aí ele ficou super feliz, super satisfeito. E eu trabalhei um pouco mais engajado, não é, para ver se eu conseguia. E aí eu entendi o raciocínio do cliente. Eu entendi, ele precisa ter uma visão de ganho. Não é? Na visão dele como empresário, tem que ser o ganha-ganha. É igual, e aí eu comecei a criar como regra o percentual no levantamento de fiança ou restituição de bens. É regra. Aí, dependendo do cliente, eu ponho 5%, ponho 10%, dependendo. Mas por quê? O cliente já sabe que eu vou trabalhar para isso. E que me importa, nessa cláusula contratual, como no mundo é capitalista e as pessoas pensam que a gente só trabalha por dinheiro, não é? Então, eu ponho no contrato. Vai ter, se restituir, vai ter X%. Vai pegar os veículos de volta, vai pegar o dinheiro de volta, tal, X%. Tá bom? Tá bom, claro que ele quer. Ele quer o patrimônio dele de volta, ele quer o veículo dele de volta. Ótimo. E assim a gente vai trazendo essa forma de contrato que, para alguns clientes, isso faz toda a diferença. Fecho parênteses. Vamos voltar para a nossa estrutura, que hoje, além da Lei 9.099 de 95, não é, que traz 3 possibilidades de acordo, não é, composição entre agressor e agredido. E aqui eu já resolvi muitas situações de ação penal privada ou condicionada à representação, porque você faz um acordo, já resolve o cível e o criminal, bota uma cláusula lá que renuncia ao direito de representação, acabou. Às vezes a pessoa está ali querendo receber algo e você consegue ponderar. Vai ter a esfera criminal. Mas é GCRIM. Mas pode dar dor de cabeça. Pode ter a esfera civil. Acidente que acontece em shopping, supermercado, não é? Que vai caracterizar o quê? Lesão corporal culposa. Em várias situações de lesão corporal culposa, o que a vítima faz? Primeira coisa, BO. E aí a empresa tem que dar atenção. E essa é uma vantagem quando a gente advoga pela empresa, porque normalmente eles põem na mesa o criminalista e o civilista, porque já está pensando na reparação de dano, vai acionar, tem seguro, tal, mas vai ter a indenizatória. Aí eu chego lá, e na maioria das vezes os colegas civilistas são meus amigos, são parceiros, mas eu falo assim, eu vou resolver as duas coisas na minha esfera, tá bom? O colega me ajuda aí redigindo o documento, senão eu vou tirar todo o serviço do colega, o cara vai falar, o criminalista lá tirou todo. Não, o colega me ajuda redigindo o documento, que é simples, é um documento simples, de acordo, a gente poderia fazer. Mas aí eu ponho uma cláusula, que é a de renúncia ao direito de representação. Pronto, eu junto esse documento lá na delegacia, acabou. Acabou. Decadência.
Não vai ter inquérito, não vai ter nada. Faz o acordo e mata o cível e o criminal. Transação penal, né, que vocês já conhecem, um acordo feito com o Ministério Público e suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da Lei 9.099. O objetivo aqui não é entrar no detalhe, vocês terão aula específica sobre a Lei 9.099 e também sobre o acordo de não persecução penal e a colaboração premiada. Né? Lembrando que aqui está mais no contexto da lei de organização criminosa, mas não somente para organização criminosa. Cada um desses acordos tem os seus requisitos, tem as suas peculiaridades. Por que eu estou trazendo aqui numa aula de princípios do processo penal, tipos de acordo? Porque o devido processo legal, que trazia para nós a noção da obrigatória intervenção do Poder Judiciário com todo o trâmite processual, ele é mitigado. Não significa que nós afastamos o Judiciário. Não, existe possibilidade de resolver sem o Judiciário. Por exemplo, aqui na composição entre agressor e agredido, na renúncia ao direito, tudo bem, aí não vai ter intervenção do Judiciário. Mas nas outras modalidades, o Judiciário vai homologar. Né? O papel do juiz vai ser de homologação. Então, essa é uma habilidade que nós temos que desenvolver e colocar em mente que no processo penal do século XXI não é apenas ir para o litígio no processo. Tem outras estratégias. Fala. Acho que assim ajuda. Depois você regula para mim, obrigado. Tranquilo. Muito bem. Agora, quando nós pensamos no modelo tradicional, o devido processo legal, o devido processo penal, nós temos que levar em conta alguns elementos. Não é? Primeiro, sobre o procedimento. Claro, é algo evidente para nós que o devido processo legal significa o quê? O respeito ao rito, deve seguir o procedimento estabelecido em lei. E aonde a gente encontra a regra básica de procedimento? Lá no artigo 394 do Código de Processo Penal. 394 vai dizer o quê? E uma coisa, né, sempre importante nas minhas aulas, acompanha pelo código. Abre aí no Planalto, vai lá, vamos acompanhar as referências para me ajudar. Não é? O procedimento será comum ou especial. E o procedimento comum é ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, quando a gente pensa no devido processo penal, a gente tem que saber que ele vai seguir um rito e que a base de classificação dos ritos está lá no artigo 394. E ali ele classifica comum ou especial, ordinário, sumário ou sumaríssimo. E aí, depois do artigo 395 seguintes, ele segue ali com o rito ordinário. Bom, até aí, nenhuma dificuldade. Até aí nós sabemos. Tem um caminho a seguir. E isso é devido processo legal. Agora, também sabemos que o processo penal, enquanto segue esse caminho, ele tem dupla função. A primeira função é apurar. A função persecutória, no sentido de perseguir as informações, as provas, visando verificar se estão presentes os requisitos para impor uma sanção.
Então, a atividade de apurar, a atividade de perseguir, ela visa reunir informações para que o juiz, ao final desse rito, possa decidir se vai condenar ou absolver. Se tiver prova da materialidade, prova da autoria, ele vai condenar. A não ser que tenha alguma excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Então, ele vai verificar os requisitos, atividade persecutória. E concomitante a isso, enquanto ele está desenvolvendo a atividade de apurar, de perseguir, ele vai proteger. Ele vai garantir, ele vai respeitar. E uma das coisas que decorre do devido processo legal é o direito de que ninguém tem a obrigação de produzir prova contra si. Nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a auto-acusar-se. É o direito ao silêncio. Direito ao silêncio. Silêncio que nos termos do artigo 186, parágrafo único, vai dizer que não pode ser interpretado em prejuízo do acusado. No processo penal, quem cala não diz nada. Exerce o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, de não produzir prova contra si. Não significa confissão, mas precisou a lei dizer, a Constituição assegurar o direito ao silêncio e o Código falar, olha, não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Não pode. O juiz não pode formar a sua convicção. O preso também não é obrigado a fornecer elementos. Ele não é obrigado a fornecer material genético. Ele não é obrigado a fornecer documentos. A sua localização, ele não é obrigado a fornecer. Eu já recebi. Teve uma vez no escritório que o estagiário foi admoestado, né? Foi advertido, foi orientado com veemência. Por quê? Porque saiu lá um andamento no push, não é? Manifeste a defesa sob a não localização do acusado, indicando o seu atual endereço. Aí o estagiário proativo, não é? Chegou, pá, viu o push, está na função dele, olhar os pushes e já deixar preparado. Ele já foi lá, pá, preparou a petição, abriu o sistema, pegou o endereço que estava lá no sistema, no cadastro do cliente, e informou, tal. Eu cheguei, ele todo empolgado. Doutor, o senhor viu o despacho que saiu no processo? Tal? Eu falei, não, qual despacho? Ah, o juiz pediu que a gente apresentasse, informasse. A petição já coloquei no sistema, está prontinha para o senhor validar. Ah, é? Aí eu abri, estava lá. Ah, fulano de tal, vem informar o seu endereço, tal, tal, tal. Eu falei, hã? É, já está resolvido, né, doutor? Legal. Falei, legal não, meu filho. Legal não. Aí não, né? Vem cá, vou te falar uma coisa. Eu não sou obrigado a informar o endereço do meu cliente. Quem tem que achar o cliente é o Estado. O Estado que busque, pelos meios que ele tiver, a localização. Agora, eu não vou informar o atual paradeiro. Ah, se ele tivesse sob fiança, se ele tivesse sob alguma medida cautelar, aí corria o risco. Agora, nesse momento é apenas localização. Localização do cliente. Ah, mas e aí, doutor? Ué, o juiz que peça hoje quer achar o sujeito, faz o quê? Oficia o iFood. Claro, ele pode esconder de onde ou tal, mas ele vai pedir a pizza no lugar onde ele está. Então, Netflix, vai saber. Ah, às vezes ele pode fazer um gato no Netflix, tal, mas é nesses provedores. Ah, não, vou oficiar a Sabesp, vou oficiar a Enel, vou oficiar... Ih, vai...
Agora, esses que são do dia a dia de uso comum dos aplicativos, quais são os endereços que estão aí relacionados na conta vinculada ao fulano de tal, ao e-mail tal, ao CPF tal. Pronto, está aqui. O Estado que diligencie. Não sou eu que tenho que informar. E aí, enquanto o Estado está diligenciando, o prazo está correndo. E é culpa minha? Não. A localização é ônus do Estado. Então, o Estado que localize. E o tempo é o maior aliado da defesa. Por quê? Porque eu estou sempre pensando em prescrição. Professor, mas é 8 anos. Professor, mas são 12 anos. Tem um caso de fraude à licitação que envolve organização criminosa, formação de cartel. Quando eu peguei essa cliente, falei para ela, nossa, aqui realmente o Ministério Público fez um trabalho pelo GEDEC, fez toda uma construção, mas tudo bem, são dezenas ali, tem acho que uns 20 réus relacionados. Já deu 12 anos. Processo inteiro, o juiz proferiu a sentença condenatória, vai ter que reconhecer a prescrição. Por quê? Porque a hora que ele fixa a pena, e todos são primários, vai receber a pena mínima, pela pena em abstrato não dava, mas pela pena em concreto dá a prescrição. E aí vai fazer a prescrição retroativa. Só estou esperando transitar em julgado para acusação e vai ter o reconhecimento da prescrição. Que, aliás, esse é um detalhe. Eu vou vir aqui falar de apelação, né, que é essa aula que eu vou dar mais para frente, mas um dos advogados, mesmo antes do trânsito em julgado para a acusação, já atravessou uma petição pedindo para reconhecer a prescrição. Opa, ansioso demais. Né? Não pode. Por quê? Porque o juiz tem que esperar o trânsito em julgado para a acusação. Não basta, saiu a sentença. Pela pena em abstrato não dá a prescrição, mas pela pena em concreto dá. Vou pedir, mas espera aí, eu preciso de um outro marco para o 110, parágrafo 1º, que é o trânsito em julgado para acusação. Se o promotor recorrer pedindo para aumentar a pena, aquela prescrição já não vai ser aplicável. Tem que esperar. Mas essa ansiedade é essa, ou pode ser um estagiário, né, que fez a petição e o advogado não parou para analisar com cuidado. Sempre culpa do estagiário, ou agora é culpa da IA, né? Não, mas a IA deu, mas quem disse que a inteligência artificial é fonte? Não é fonte, não pode, ela alucina, né? Tem muita coisa que sai boa, mas tem muita coisa que sai errada. Então a gente tem que estar atento a isso. Bom, nesse devido processo legal, também não se admite provas ilícitas. A busca de provas deve atender determinados limites. Um devido processo legal impõe barreiras ao Estado na sua persecução penal, na sua busca de informações. A autoridade policial, o membro do Ministério Público, o juiz, eles devem respeitar o que está estabelecido em lei. E veja, não é? Nós temos já definido como repercussão geral, STJ, ministro Schietti fez um trabalho fenomenal para trazer uma releitura do reconhecimento de pessoas, e isso está balizando a orientação do STJ, e o STF já pautou também o tema 1380, que discute, à luz dos artigos 5º, 46, 56, 57 da Constituição, se o reconhecimento de pessoa pela prática de ilícito criminal, sem a observância do procedimento do artigo 226, viola garantias constitucionais do quê? Do devido processo legal, ampla defesa e vedação de provas
ilícitas. Então, veja, o que eu estou falando aqui tem uma aplicação teórica devido ao processo legal, provas ilícitas, está lá na Constituição, é lindo de ler, mas também tem aplicação na prática. Você anula um reconhecimento, você consegue uma absolvição por um reconhecimento irregular, porque o reconhecimento ele não pode ser feito de qualquer jeito. Hoje, nós já temos inúmeros precedentes anulando condenações, anulando reconhecimentos que foram feitos em desrespeito à regra do artigo 226, que vai dizer o quê? O sujeito tem que ser colocado ao lado de outras pessoas. Preferencialmente, pessoas que tenham as mesmas características. Fazer de uma forma, e aí é o cuidado, o detalhe da autoridade policial que vai agir de maneira ética, sabendo que muitas vezes a vítima já vem contaminada, porque, infelizmente, o que acontece está lá a polícia militar buscando o camarada, tentando fazer o flagrante. Aí pega alguém. Aí vai alguém falar com a vítima. Está lá uma outra guarnição com a vítima tal. Pegaram o cara na moto, mais ou menos as mesmas características, pum, policial daqui já tira foto, já manda para o outro da guarnição, já chega para a vítima e diz, é esse aqui? Já mostrou uma foto. Não fez aquela descrição inicial, não apresentou os elementos, tal. A vítima bate o olho, eu acho que é. Já é. Vai para a delegacia, flagrante. Aí o delegado, para preservar o trabalho, para poder fazer a forma correta, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber que isso acontece na rua. E tem que tentar evitar essa contaminação. Ou, às vezes, o que acontece também a polícia vem e fala assim, achamos o cara. Liga para a vítima, vem na delegacia. Aí estão lá o investigador ou o PM fala assim, nós pegamos o cara, viu? Pode ir lá, tranquila, reconhece, ele já está preso. Vai ter uns outros lá, mas é o cara de camisa vermelha. O que o delegado tem que fazer? Tem que dar uma misturada lá. O cara chegou com uma camisa, tal, bota uma outra camisa. Tira, tem alguma coisa destoando, né? Bota todo mundo de camisa preta. Ou tem um cara de camisa vermelha, tira lá, bota para o investigador a camisa vermelha e bota. Para quê? Aí a vítima vai chegar, vai olhar e falar, não, de camisa vermelha não é. Não tem ninguém de camisa vermelha aqui. Aí você vai trazer mais lisura para o reconhecimento. E tudo isso tem que ser documentado, tem que constar no termo o que foi feito pela vítima. Então, nós temos o reconhecimento como um dos elementos a trazer a ilicitude da prova. Se ele não atender os requisitos do artigo 226, que é, claro, ele traz um direcionamento para nós, não terá validade essa prova. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Muito bem.
Tudo bem. Nem tudo a gente precisa de estagiário. Ah, vamos lá. Avançando nosso conteúdo, nós vamos falar também que um devido processo legal, ele adota a garantia do juiz natural. Ora, o que é o juiz natural? É aquele previamente, anteriormente estabelecido segundo as regras de distribuição da competência, que será o competente para julgar aquele caso. Em outras palavras, não é? Conforme está lá na Constituição, ninguém será processado e julgado senão pelo juiz competente e está vedada a criação de juízo de exceção, de tribunal especial. Não pode, depois do crime, porque esse crime gerou uma grande repercussão, porque esse crime é com um potencial lesivo ao Estado, à ordem pública, fazer, não, vamos pegar aquele juiz, vamos colocar naquele lugar. Não, não pode ser, tem que seguir o devido processo legal, respeitando o juiz natural. E aí, nós vimos na semana passada, e eu repito, que a Constituição de 88 não recepcionou o artigo 1º, inciso 4 do Código de Processo Penal. Se olhar lá no artigo 1º, inciso 4 do Código de Processo Penal, está lá, Tribunal Especial. Ah, tem referência, conforme artigo 122 da Constituição, mas é a Constituição de 37, é a Constituição que estava em vigor à época da elaboração do Código. Esse dispositivo não tem aplicação. O juiz natural, então, vai respeitar as regras de distribuição da jurisdição e vai ser aquele competente, segundo o local da infração, quando não conhecido o local da infração, pode ser no endereço domicílio do acusado. A regra está lá, artigo 72, artigo 73, 74 do Código de Processo Penal. Pode ser que seja competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, dependendo da matéria. Artigo 109 da Constituição Federal vai trazer situações de competência, não é? Quando houver afetação de bens, interesses, direitos da União. 109 da Constituição vai trazer competência da Justiça Federal para esses crimes. Agora, pode acontecer de uma situação, de um inquérito começar com uma autoridade policial, e essa autoridade policial entender que ela é ali a que tem a atribuição para investigar e fazer os requerimentos, a representação pela quebra de sigilo bancário, fiscal, interceptação telefônica, busca e apreensão, para o juiz que ela entende ali, diante daquelas circunstâncias, que é o juiz competente. E ele vai avaliar. E, naquele cenário inicial que foi apresentado, lhe pareceu também que era a competência dele. Mas depois, no desenrolar do processo, ou ao final da investigação, se verifica que não. Começou na Justiça Estadual, mas a competência é da Justiça Federal. E aí? Anulou os atos do inquérito? Olha, foi determinado por um juiz incompetente. A incompetência fere a regra do juiz natural. O que hoje tem prevalecido nos tribunais superiores, a teoria do juízo aparente, que ratifica os atos, as diligências, as medidas cautelares que foram deferidas, se houver essa dúvida razoável, se naquele momento do inquérito realmente parecia ser, não era evidente que se tratava de um juízo incompetente, não é? Se é claro, se está cristalino ali
que não era competência, não tinha dúvida, não tinha motivo razoável para poder justificar, aí vai anular, porque feriu o juízo natural. Agora, algumas situações, veja, súmula 122 do STJ, compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado nos crimes conexos de competência federal e estadual. O que o STJ está dizendo? A par da regra do artigo 78 do Código de Processo Penal, que na conexão, o que é conexão? A gente vai lá para o artigo 76 do Código de Processo Penal, que traz as causas de conexão. É a reunião dos processos. Existe mais de um crime, mais de um fato, e eles vão ser julgados pelo mesmo juiz, pelo mesmo juízo? Podem ser, pela regra de conexão. Existem situações de conexão, por exemplo, no júri. É muito comum ter conexão do crime doloso contra a vida e o vilipêndio ao cadáver. É um crime contra o respeito aos mortos, a ocultação de cadáver. Depois que praticou o homicídio, destroçou o corpo e ocultou, queimou o corpo. É outro crime. Vai ser julgado pelo júri por conta da conexão. O artigo 74 do Código de Processo Penal, que vai falar da competência do tribunal do júri, ele vai falar crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados e conexos. Como é que a gente sabe que é conexo? Pelas hipóteses, são 3 incisos lá do artigo 76. O latrocínio. O latrocínio, ele pode ter conexão. É muito comum os crimes patrimoniais terem conexão com a receptação. Por quê? Porque há uma facilidade probatória, pode ter receptação. Agora, latrocínio vai para júri? Não, latrocínio não vai para júri. Né? Súmula 603 do STF já pacificou esse entendimento. Pode acontecer de um dia o latrocínio virar competência. Tem projeto de lei para isso, para ampliar. É discutível. Existem 2 elementos aí. Né? Primeiro, a questão do bem jurídico tutelado. Né? É um crime contra a vida que tem morte. Então, o legislador pode alterar, pode ampliar a competência, tem lá projeto de lei para fazer isso e resolver. Mas por quê? Aí é vontade política, aí é interesse. Por quê? Porque o tribunal do júri, como uma garantia constitucional para crimes dolosos contra a vida, não agrada a todas as pessoas. Não é? Porque deixar na mão de um jurado leigo decidir sobre essa questão, o Poder Judiciário ele quer decidir numa canetada e, melhor, deixa o juiz seguindo o sistema que vai estar mais no controle do Poder Judiciário com a técnica jurídica. Né? E o latrocínio ele não é, né, um crime de sangue contra a vida que justifica, né? Falar assim, olha, não, qualquer pessoa perde a cabeça e pratica um latrocínio. Às vezes pode acontecer de cidadão, num dia de fúria, né, numa rompante, violenta emoção, matar uma outra pessoa. Por isso, um julgamento mais humanizado, por isso a possibilidade de um juízo de clemência, não é? Por isso a ideia lá do quesito do artigo 483, inciso 3, não é? Que vai falar dos quesitos no júri e vai ter a terceira pergunta, que é obrigatória, mandatória, se o jurado absolve o
acusado. Então, na primeira pergunta, lá do 483, é um quesito sobre materialidade, se o crime existiu. A segunda pergunta é sobre a autoria, se foi aquela pessoa acusada que praticou o crime. E o terceiro requisito é se o jurado absolve. Por quê? Porque ainda que tenha materialidade, ainda que tenha autoria, o desejo do jurado é absolver. Porque ele entendeu que naquelas circunstâncias foi razoável, foi justificável. É um juízo de clemência, ele quer absolver. Como isso? Bom, para não ficar no ar, né? E eu abro muito parênteses assim, porque eu gosto de trazer essas discussões, esses reflexos, mas nós estamos trabalhando com o juiz natural, com a competência, né? Só para... Mas por que o professor está falando de júri? Não é aula de júri? A gente vai ter, ou já teve? Já tiveram? Não vou ter. Então, aconteceu um caso de 3 pessoas, foram criadas juntos, né? Eles eram crianças, jovens, moravam ali na mesma vila, na mesma comunidade, estudaram na escola, eram os 3 amigos, tal, 2 meninos e uma menina, e um deles tinha um sonho, né, de trabalhar como policial, como segurança, e conseguiu, virou guarda civil metropolitano. O outro amigo que namorava, tinha lá uma relação afetiva. E os 3 eram super amigos, estavam juntos. O outro entrou para a vida do crime. Começou a traficar, fazer pequenos roubos, e indo tal. E aí, como ele era muito esperto, muito ligeiro, ele já começou a dominar ali na vila. E a namorada dele e esse amigo dele tinham contato e falou, cara, sai disso, para, tal. Aí um dia ele foi lá e aliciou para fazer aviãozinho um menininho de 8 anos, sobrinho desse amigo dele. Aí eles tiveram entreveiro, falou, cara, você vai colocar meu sobrinho no mau caminho? Não, para com isso, o menino está... E aí eles pararam de se falar, tá? Um continuou a vida de trabalho duro como guarda civil, e o outro lá progredindo no crime, já estava ali dominando aquela comunidade, fazia, inclusive, tribunal do crime ali, já era o líder. E aí a amiga, a namoradinha, né, ela estava vendo que aquilo ali não ia dar futuro. E ela falou, foi lá e falou para o cara, ó, acabou. Essa vida que você está seguindo aí não é para mim, não. Eu aguentei, mas não tem fim. Você só vai escalando em maldade, em crime e tal. E eu não quero. Não quero. Então, ó, você segue seu rumo e eu vou seguir o meu. E aí ele pegou, grudou no pescoço dela, começou a estrangular e apertar e disse, se você não fica comigo, você não fica com mais ninguém. E eles estavam assim, na escada, na frente da casinha dele, em cima, ele pegou e jogou ela escada abaixo. Rolando, quase desmaiando, porque tinha sido enforcada, tal, caiu lá embaixo, aí já vem socorro, tal, ficou tetraplégica. Aí o amigo ficou sabendo. Ele foi lá, falou assim, a guarda civil. Ele sabia onde o cara morava, sabia qual era e tal, preparou tudo, chegou lá um dia, executou o cara. E, com muito orgulho, ele fez questão de colocar isso, com muito orgulho, ele confessou o crime, entregou a arma, e reconheceu e explicou, a justificativa dele foi toda essa. E aí, vem laudo pericial, exame residográfico, tudo está lá demonstrando. Além da confissão, que foi super detalhada, todas as testemunhas, tal. E aí no júri, o que acontece? Quando o réu não tem defesa, porque nesse caso, não tinha o que falar para o réu. Não dá. Tese no júri, negativa de autoria, excludente de ilicitude e tal. Não, mas tem uma que é quando o réu não tem defesa, julga a vítima. E aí você muda o objeto, muda o foco.
E aí fomos trabalhar em cima de quem era a vítima e qual a circunstância. E levamos para depor essa amiga, ex-namorada, tetraplégica, chegou lá em plenário, cadeira de rodas, tal, e explicou toda essa história. Quesito 1. Materialidade. No dia tal, com disparos de arma de fogo, a vítima fulano de tal veio a óbito? Sim. Os disparos foram realizados por fulano de tal, tal. Sim. Terceira pergunta. O jurado absolve o réu? Sim. Acabou. Está absolvido. Juízo de clemência. Ora, por quê? Ah, mas professor, está na lei. O jurado não decide com base na lei. O jurado decide com base na sua íntima convicção, com o seu senso de justiça. Absolveu? Absolveu. Ah, mas aí o promotor pode apelar, está lá no artigo 593, inciso 3, a linha D. Apelação quando a prova é manifestamente contrária à prova dos autos. Opa, espera aí já o entendimento dos tribunais superiores é, se é juízo de clemência, o tribunal pode até conhecer do recurso, mas não pode dar provimento para anular o júri. Não pode, porque é juízo de clemência. Deve prevalecer o quê? A soberania dos vereditos. Então, no júri isso pode acontecer? Pode, homicídio. Bom, para nós que somos da área do direito, professor, mas espera aí, foi um crime contra a vida. Isso, entendeu? Que estava justificado. E isso é discutível perante o direito? É. Então, é por isso que é Águida. Por isso, Águida, que existe uma resistência em levar para júri outros casos. Porque vai para esse tipo de argumentação dentro da ideia de plenitude de defesa e isso retira um pouco da possibilidade de controle técnico jurídico. Entendeu? Fala, doutor, seu nome? Tinha levantado a mão? Quer fazer uma pergunta? Tem repercussão geral para julgamento. Põe aí, agora eu não lembro o tema, mas já tem tema para repercussão geral no STF. Tá? Não lembro o número, mas já está com... Não está? Muito bem. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, aí eu vou resolver essa questão do ar-condicionado, porque agora eu também estou sentindo calor. Ficou quente. E aí a gente segue. Som. Agora sim. Obrigado. Não prejudica nada. Só que está gravando. E eu acho que ele não está me ouvindo. Ele está acompanhando. Muito bem. Quando nós falamos de juiz natural, quando nós falamos de devido processo legal, nós temos que ter, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, um juiz que seja competente, independente e imparcial. Competente segundo as regras de distribuição da competência. Repito, considerando critérios que envolvem a natureza da infração, o cargo ou função da pessoa, por conta do foro, por prerrogativa de função, e a natureza e o território, o local do crime. Então, considerando esses elementos, a autoridade é competente, atende ao juiz natural, mas ela tem que ser independente e imparcial. Independente porque não pode ter nenhum vínculo. Por isso nós temos vedações, o juiz
ele tem vitaliciedade, ele tem irredutibilidade dos vencimentos, ele tem inamovibilidade como prerrogativa constitucional. Para quê? Para ser independente, não ficar com o rabo preso com ninguém. Por isso que o juiz é impedido de exercer atividade político-partidária, por isso que o juiz não pode receber nada diferente, não pode ser sócio de empresa, não pode ter participação. A única outra atividade que ele pode ser é professor. E ele tem que ser imparcial. Ele tem que ser imparcial e a lei, pacote anticrime, a atualização do processo penal, que nós falamos tanto na aula passada, ela trouxe dispositivos a tentar evitar essa contaminação cognitiva, a esse viés de confirmatório, que é um fenômeno da nossa natureza humana. Quando nós lemos uma primeira versão, quando nós lemos os elementos a partir de uma primeira análise, o cérebro já faz um registro. E a gente já cria um cenário, já estabelece uma verdade. E depois, no exercício do contraditório, para a gente alterar aquela situação, aquela imagem mental do que aconteceu, há um esforço maior. E o nosso cérebro ele é preguiçoso. Nós estamos falando aqui de psique humana, o nosso cérebro, para mudar, é igual mudança de hábito. Todos nós sabemos que tem que fazer 1 hora de exercício todo dia, né? Todos nós sabemos que tem que comer saudável, tal. Ah, mas tem gente que consegue? Consegue, vai colocando o ritmo. Ah, mas esfriou, vai para a academia. Tem gente que vai, 5 da manhã, está lá, fazendo, mas já virou hábito. Mas mudar o hábito exige um esforço tremendo. E quem nunca se deparou com a situação? Você lê um inquérito e aí você pensa assim, o que eu vou fazer aqui nesse negócio? Como é que eu vou defender nesse caso? Não tem jeito. Será que só eu? Que às vezes pego um inquérito e falo assim, não tem saída. Está redondo. Vem a denúncia, tá? Aí você fala assim, bom, aí exige o quê? Um esforço. Aí você vai, pensa, pesquisa, conversa com o réu, e vai entendendo, vai analisando documentos, vai pensando, vai... Por quê? Porque a primeira análise e isso realmente aconteceu. E é o que o juiz pega. Aí depois vem a defesa. Aí para o juiz reformular o entendimento a partir da defesa exige um esforço. Quem está na prática sabe que, na maioria das vezes, o juiz vai soltar o réu depois do interrogatório. Você vai batendo, vai pedindo a liberdade provisória, vai pedindo, tal. Aí tem audiência, aí o juiz começa a ouvir. Mas ele primeiro ouve testemunha de acusação, depois ele começa as testemunhas de defesa, depois ele ouve o réu. Aí o juiz consegue reformular a imagem que estava na cabeça dele, se aquilo não aconteceu do jeito que a acusação estava falando. E aí, solta. Então, é um processo natural. Tem muita gente pesquisando isso, tá? Psicologia do testemunho e pesquisando esses vieses de confirmação. E aí, isso inspira
a reforma do Código de Processo Penal, que vai trazer para nós. Artigo 3C, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. E, se você abrir o Código de Processo Penal, é isso que está escrito. Cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz de instrução. Olha o que o legislador pretendia: afastar a possibilidade do viés de confirmação, da contaminação. O juiz da instrução, ele vai instruir. Ele vai pegar o processo depois do recebimento da denúncia e instruir. Mas e o inquérito, ele não vê? Não. Salvo as provas irrepetíveis obtidas com antecipação de provas, as cautelares. Ah, mas por que isso? Porque ele é juiz da instrução. E quem cuidou do inquérito? O juiz de garantias. E aí o juiz da instrução, ele não olha para aquilo, porque quando ele for sentenciar, ele vai pegar as provas irrepetíveis, mas todas aquelas repetíveis serão produzidas em juízo, e ele não tem nenhuma contaminação. Essa é a ideia que veio com a lei, para falar, olha, existe o juiz da garantia que vai receber a denúncia. Recebeu a denúncia, vai citar, vai começar a instrução, vai ser outro juiz. Isso é sistema acusatório. O sistema acusatório que separa as funções, que traz um juiz independente e imparcial, que não é um juiz contaminado. Mas aí vem o Supremo, que ele está mentalmente comprometido com um sistema inspirado pelo Código. E é difícil. Claro que é difícil. Os ministros aí estão há 50 anos trabalhando com uma estrutura mental. Eles vão aceitar do dia para a noite uma estrutura acusatória diferente? Não. Vai exigir um esforço. E isso serve para quê? Para desestimular? Não, para motivar. Somos nós que temos que pautar as questões no Poder Judiciário. Somos nós, a advocacia, que vai fazer a transformação de entendimento. Então, a gente tem que pedir, pedir, pedir. E, se for necessário, nós vamos suplicar. Mas não vamos deixar de dar voz a quem não tem voz, a postular os direitos de quem não tem direito. Somos nós que vamos fazer essa transformação. Por quê? Porque nós que temos que levar essas questões para o Poder Judiciário. E, às vezes, o Judiciário acolhe. Aqui eu trago um entendimento da segunda turma, um habeas corpus de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que anulou, não é? Esse foi o HC que anulou o processo do presidente Lula, que anulou a Lava Jato. E eu destaco aqui, no primeiro momento, uma frase da ministra Carmen Lúcia. Porque ela está falando, não é, a gente está falando de juiz natural, competente, independente e imparcial, e a ministra traz o quê? Com muita clareza e simplicidade, revela para nós a regra de ouro. Todos têm direito a um julgamento justo. Nenhum ser humano tem o direito de se sentir perseguido. E o que fez nesse período toda aquela equipe de Curitiba? Perseguiu pessoas. E o ministro Gilmar Mendes, ao conceder o habeas corpus, determinou a anulação de todos os atos praticados por Sérgio Moro no âmbito da ação penal, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. E o artigo 101 do Código
de Processo Penal prevê, inclusive, e o Gilmar Mendes assim o fez, a condenação a pagamento de custas. E houve condenação do Sérgio Moro por conta de combinações de articulação, de manipulação, de envolvimento do juiz na fase investigatória. Estava contaminado. Tem um momento aqui em que o ministro esclarece que, de ofício, ele pediu para determinar a apresentação de documentos e vieram 800 páginas de documentos, um relatório de movimentação financeira. E ele foi lá e usou esses documentos para fundamentar a sentença, de ofício. E na aula passada, nós vimos que, num sistema acusatório, o juiz tem que ser espectador, inerte. E aí, o que decidiu o Supremo, né? Essa decisão veio de março de 21. Em agosto de 23, o julgamento da ação de inconstitucionalidade sob o pacote anticrime. Então, aqueles artigos que eu mostrei para vocês, que estão no código, não é? Que foram introduzidos pelo pacote anticrime, eles passaram pelo crivo do Supremo, que considerou inconstitucional e alterou a forma de interpretar. Ah, pode mudar? Pode mudar. Pode mudar. E é bom a gente saber disso. Porque às vezes fala assim, mas tem súmula. Mas já tem tema definido. Tudo bem. A opinião pode mudar e a composição do tribunal pode mudar. Hoje, é ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que foi advogado que conquistou a anulação do processo. A composição do Supremo muda. Então, a gente tem que saber. Por isso, mais uma vez, não desista. Insista. Gravei hoje para um amigo meu, criminalista, parceiro, a gente toca junto alguns casos, e falei para ele, como é que está? Saúde, bom ânimo para poder enfrentar os desafios da advocacia diária? Porque é isso, tem dia que a gente toma burdoada, sai, a sentença condenatória negativa, de habeas corpus, tal, você vai dormir de cabeça cheia. Mas tem que acordar com bom ânimo, tem que acordar com saúde, vitalidade, e falar, hoje eu vou para cima. O mais importante não é ganhar, é lutar. Nem sempre a gente vai ganhar. Nem sempre dá para dizer para o cliente que vai ganhar. Porque não dá, não depende, não é a minha caneta. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Eu estou entre colegas. Não dá para a gente usar como argumento de captação a garantia da concessão do direito. Não dá para prometer isso. Mas tem colega que promete, não, faz comigo, tal. E hoje, né, fazer leilão, concorrência pelas redes sociais, tal, o cliente acha, facinho. Se sentar meia hora, tal, ele acha 10 advogados criminalistas para poder mandar informação e conseguir, numa troca de WhatsApp, conseguir um orçamento prévio, conseguir uma ideia, tal. Faz parte. Ok. Cobra consulta, não cobra consulta, cobra para fazer análise, não cobra, já passa honorários antes. Cada um vai ter a sua estratégia. Mas o que não dá é para ficar tentando, não, se você fechar comigo, eu garanto que ele está lá em liberdade. E tem colega que faz isso. Aí corre dois problemas. Um, vai ter que entregar. Vai ter que entregar. E como não entrega, porque depende de decisão judicial que demora, perde o cliente.
Aí a família, e quantas vezes a família já voltou e falou, doutor, não, o advogado falou que ia conseguir em 3 meses soltar, e já passou 6 meses, e agora o cara não me atende mais, não me dá mais atenção, porque eu já cobrei, tal. O senhor consegue me ajudar, porque tal? Tudo bem. Mas o que você combinou com o colega? Porque ele vai precisar me passar um subestabelecimento, dependendo da situação. Tá aberto? Não, pagamos tudo. Eu peguei dinheiro emprestado, eu vendi o carro, mas doutor, me ajuda aí também, porque ó, eu não tenho essa dívida, tá? Aí o cara sai. Um dia ele sai e vai falar assim, bom, aquele advogado lá esfolou minha mãe, minha esposa, tal, eu tinha o carro, vendi o carro para pagar advogado, porque o cara falou que ia fazer, tal. E aí vai ter acerto de contas. Tem que tomar muito cuidado com o que promete. Não é? Porque não for de receber, às vezes a gente se empolga, mas tem que ter limite. Também não adianta. É uma infração de menor potencial ofensivo. E aí vai falar, cuidado, porque senão vai dar prisão aqui e tal. Eu falo assim, não, peraí, é infração de menor potencial ofensivo. Você vai resolver isso aí no acordo, seja com a vítima, seja com o Ministério Público, se quiser. Também não vai... Não, o cara sai e fica sem dormir uma semana porque o cara quer supervalorizar o problema do cliente. Mas também não dá para dizer, né? O cara está lá respondendo por tráfico, já tem apontamento anterior, você vai dizer para o cara, não, fica tranquilo, está favorável aí, a gente vai conseguir. Nem sempre. Nem sempre você consegue. Não, vai conseguir lá o 33, vamos fazer o privilegiado, vai dar certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Nem aumenta, nem diminui. Fala no tom correto com o cliente. E não promete nada. Cuidado. Bom, por maioria, declarar a inconstitucionalidade da expressão recebimento da denúncia ou queixa, conforme o artigo. Então, agora, o juiz de garantias atua até o oferecimento da denúncia. Mas no código está o recebimento. Juiz de garantia recebe. Não, o Supremo entendeu que quem vai receber é o juiz da instrução. Lá no parágrafo 3º do 3C fala que vai acautelar o inquérito, que o juiz da instrução não vai ter contato com o inquérito. Inconstitucional. Ele vai ter contato com o inquérito. E atribuir interpretação conforme o dispositivo para assentar que, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juízo da instrução. Não vai ter possibilidade, né, de ficar na mão do juiz de garantia o inquérito e o recebimento da denúncia. Não. Houve o oferecimento da denúncia, acabou a competência do juiz de garantia. Quem vai atuar é o juiz da instrução. Ainda vai ter contaminação cognitiva? Vai, mas eles estão acostumados assim, né? Foi sempre assim. Então, ainda vamos ter que trabalhar um pouco mais para poder afastar essa ideia, não é, de imparcialidade do juiz, que olha todo o inquérito, olha a denúncia e que vai ver a defesa e a palavra do réu só lá no final da instrução, só lá depois da audiência. Ele segue, ele vai tocando o processo para quê? Vai perguntando para as testemunhas, para quê? Para tentar confirmar aquela imagem que ele fez a partir do inquérito, a partir da denúncia. E aí ele vai conduzindo para saber se aquilo que ele imagina é verdade. E ele se fecha. Quando o correto é, na imparcialidade, na equidistância, é o juiz ter o dever de desconfiança. Algumas peças eu ponho isso. Em alegações finais eu ponho isso. O juiz tem o dever de desconfiança. Mas é o dever de desconfiar de quem? Da acusação. Do trabalho da autoridade policial. Não é do réu.
tem que desconfiar é do Ministério Público, é do que está sendo apresentado, e não do acusado. Porque o acusado, o juiz tem o dever de olhar para ele e imaginar que ele é inocente. Só que, no dia a dia, o que a gente vê? Indúbio, pau no réu. Desconfiança do réu. Vai, meu filho, para de mentir no interrogatório. Era melhor você ter ficado calado, né, do que falar essas abobrinhas todas aí e tal. Mas num cenário, né, num plano ideal, segundo os princípios, é isso que nós temos que fazer. Bom, um outro princípio é o do duplo grau, né? A possibilidade de recurso, que está prevista implicitamente na Constituição, não é? Alguns vão extrair ali do artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial e administrativo são assegurados contraditória, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Olha lá, Constituição Federal, artigo 5º, fala que da ampla defesa tem recursos, né? Então, está ali a previsão de recursos. Mas, na Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos a previsão explícita, né? Direito de recorrer da sentença para um juiz ou tribunal superior, o duplo grau de jurisdição, a possibilidade de revisão da decisão. Por que nós temos que ter isso num sistema que é aplicado por seres humanos? Pela falibilidade, né? O ser humano erra. A possibilidade de um equívoco, vai deixar a decisão de um processo da liberdade de alguém na mão de uma pessoa que é falha, o sistema precisa trazer medidas que possam minimizar, evitar erros judiciários. E aí vem o duplo grau de jurisdição, que é limitado nos casos de foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque, nesses casos, já é competência originária dos tribunais. E essa é uma ponderação que muito se fala, né? É um privilégio negativo. Por quê? Porque ele tem foro privilegiado, ele vai ser julgado por um órgão colegiado, mas suprimiu instâncias, não é? Ele já não está começando lá com juiz singular. Ora, mas nós temos que pensar, quando o órgão é colegiado, a possibilidade de falha diminui. Pode acontecer porque são seres humanos, mas nós estamos falando de mais de um. É diferente deixar a caneta na mão de um só. Que, dependendo do cargo, dependendo da função, se tiver todo esse poder na mão de um indivíduo, a gente acabou de ver o estrago que fez o Moro, ele pode ter pretensões políticas, ele pode perseguir pessoas, então é melhor que seja um órgão colegiado, várias cabeças decidindo, pensando e fazendo um controle. E aí depende do cargo ou função, vai começar no Tribunal de Justiça ou no TRF, no STJ ou no próprio STF. E aí vem a outra exceção, né? Uma é limitação. Veja que eu usei a palavra limitação. Por quê? Porque se for julgado direto pelo TJ, vai para o STJ ou para o STF. Se for desembargador ou governador, vai ser julgado pelo STJ. E aí só tem o STF. Então, dependendo do cargo, dependendo da função, tem uma limitação. Agora, tem exceção a esse princípio, a essa regra. Por quê? Porque se é de competência originária do Supremo Tribunal Federal, conforme está lá no artigo 102, que traz a competência do STF, se ele for o competente para julgar a ação penal, aí não tem um duplo grau de jurisdição. Não tem uma outra instância revisional. Pode ter recurso? Pode. E o regimento interno prevê recurso. Pode ter embargos, pode ter
recurso que saia de uma turma, vai para o pleno. Pode ter um recurso de agravo que saia de uma decisão monocrática e vai para o órgão colegiado, mas não é para uma outra instância. E aí da decisão final, ainda tem lá a possibilidade dos embargos infringentes, mas, vejam, quando é o pleno, é órgão colegiado. Então, o que sustenta, né, o argumento que sustenta, dentro de uma limitação do sistema, porque senão não tem fim. Né? Se eu tiver que sempre ter uma instância revisional, tal, em algum momento eu vou ter que ter uma instância que vai botar um fim. E o fim é a mais alta corte desse país, que tem 11 ministros. Portanto, é um órgão extremamente qualificado. E são 11 pessoas com muita experiência e qualificação. Portanto, a possibilidade de erro é menor. Se fosse um juiz decidindo numa única vez, agora, o que tem como contraponto a essa ideia de mas não tem um órgão superior. Não, não tem, mas espera aí, olha, ele não está sendo julgado por uma pessoa, ele está sendo julgado por um colegiado. Depende, né? Porque se houver essa possibilidade. Agora, a questão é quando, porque assim, não é para uma outra turma, é de uma turma para o pleno. Então, você pode ampliar isso para todos os ministros. Agora, quando é a decisão, ou você tem o mesmo relator, mas tem outros votos. Agora, a dificuldade acontece quando o julgamento já é do pleno, porque aí o julgamento de mérito é de pleno, mas aí são 11 votos. E aí pode ter divergência. Então, não dá para dizer que, não, olha, é injusto. Muito bem. Fala. Tem que ter a divergência. A única possibilidade poderia ser se tem uma aposentadoria, uma mudança de ministro que vai trazer um outro posicionamento. Mas é isso, tem que ter divergência, né? Porque senão você fica amarrado. Publicidade e motivação são outros dois princípios. Né? E a publicidade, que ela pode ser ampla, né? O processo é público e vai tramitar com acesso de todas as pessoas, ou existe a publicidade restrita, né? Ele corre em segredo de justiça, mas nós, como advogados, temos acesso aos autos, né? Então, existe essa distinção que, ainda que seja em segredo de justiça, não pode prejudicar a nossa atuação. E aí eu trago uma fundamentação específica da... A tecnologia não está ajudando hoje, hein? Passou demais. Eu trago uma fundamentação específica, muito bem, está lá, das prerrogativas, né, do Estatuto da OAB, a nossa lei federal que regulamenta a nossa profissão, que vai nos dar o direito de acessar, que vai permitir que tenhamos, não é? E não está aí, mas acho que vale mencionar, porque às vezes a gente esbarra nesse tipo de situação, está lá no 266 do Código de Processo Penal, que é a procuração apodiacta, né? A procuração por indicação. Eu já cheguei na delegacia com o cliente, aí fui antes, né, falar com o escrivão, falei, eu quero
dá uma olhada no inquérito, vê aí se teve alguma informação, tal, né, nos autos suplementares, porque sempre existiu, né, um auto suplementar de inquérito, em que a polícia vai fazendo diligências e no principal junta de tempos em tempos para mandar. Agora, o inquérito é digital, é eletrônico. Ah, mas o que eles mandam lá para o fórum no CNJ é nada. Né? Tem um monte de coisa acontecendo na delegacia, e aí você fica lá acompanhando pelo ESAGE, tem o número do CNJ, mas na delegacia eles estão ouvindo e está tudo lá no sistema. Então, antes, não é? Tem que saber. E aí vai, claro, dialogar com o escrivão para poder ter acesso a essas outras informações que estão correndo ali em paralelo, e aí de tempos em tempos eles sobem lá nos autos. Se você acompanhar só pelo ESAGE, você vai, passou um tempo, você vai ver que tem um monte de informação que eles juntaram lá de uma vez, mas tudo aquilo eles foram produzindo com o tempo. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu quero ver, saber o que teve aí, tá? O cliente vai ter, eu vou conversar com ele. Doutor, o senhor tem procuração? Eu falei, puxa, eu não trouxe, mas o cliente está aqui. O cliente está aqui, é meu cliente. Ah, doutor, tem que juntar a procuração para ter acesso. Eu falei, não preciso juntar a procuração. Fazer o seguinte, ó, artigo 266 do Código de Processo Penal, tá? Eu vou ali pegar o documento com o cliente só para falar, para te mostrar que ele está aí mesmo, né? E eu volto, tá bom? Dê esse tempinho para ele dar um Google, né? Dá um Google lá, vê lá o código e tal. Por quê? O cara calça branca, escrivão tinha acabado de passar no concurso, né? Não está sabendo ainda tal como agir, reagir. Tanto que a hora que a gente foi ouvido, ele chamou a investigadora que estava à frente lá da equipe para estar junto na sala, fazendo pergunta e tal, porque eles queriam montar uma situação lá para tirar uma vantagem do cliente. Não, vai ouvir, não vai ter acerto, não vai ter nada. Né? E foi e aconteceu. Então, 266, não é? Procuração apo de acta, por indicação. Não preciso. Se o meu cliente está aqui, se o meu cliente me indicar no momento do interrogatório dele, eu não preciso juntar procuração no processo. Tá, olhar, fala lá, ó, tem procuração? Tem, está lá, no termo de interrogatório. Compareceu com o seu advogado, doutor, tal, OAB, tal, pronto. Resolveu. Bom, tem que ter acesso. E, né, súmula vinculante 14, né, que é nosso direito ter acesso amplo aos documentos de investigação, não é, que já tenham encerrado. E aí vem um grande problema, né? Por quê? Porque tem diligências em andamento, não é? Tem interceptação telefônica em andamento, tem busca e apreensão em andamento, e esse em andamento, e fica, não é, protelando. Eu tenho um caso lá em Santos que já fez a busca e a apreensão, já pegou, mas doutor, a gente ainda não terminou de analisar tudo que foi apreendido e tal, enfim. Eles foram na casa do cliente, né, chegaram lá no apartamento, viram o apartamento, viram que ele tem 3 carros lá na garagem, carro importado, tal, e chamaram o cara para conversar. Falou assim, não tem, vocês já pegaram aí, vocês vão fazer o seu trabalho, eu vou fazer o meu, não vou fazer nada, tal. Só que eles estão protelando, esperando para ver se chega lá, tá bom, vai, faz aí, libera para a gente poder dar encaminhamento e, né, quer rir? Então tem que fazer rir, né? Eles vão vender dificuldade para querer uma facilidade. Mas a gente sabe, esse é o jogo, eu já falei para o cliente. Paciência. Por quê? O cara é empresário, está exportando. Está exportando não, né? Estava, né? Porque agora com o tarifaço aí, ele está em busca de outros mercados, porque fechou os Estados Unidos para ele por conta, né, toda essa discussão e tal. Mas, enfim, falei para ele, ó, vai trabalhar. Por quê? Se você fizer uma vez, você vai virar freguês. Os caras vão deixar um tempo,
Eles vão passar dica para outro amiguinho deles, de outra delegacia, eles vão, porque eles já sabem onde você mora, eles já sabem os carros que você tem, eles já levantaram a tua vida, eles sabem mais do que eu. Você está negociando honorários comigo, me espremendo, falando que não tem dinheiro para honorário, eu vou perguntar lá na delegacia para saber até onde que você está de mesquinharia comigo. Ô, doutor, não tem acesso ainda, né? Não, não tenho. Ele até brinca assim, né? Não tem acesso ainda. Não, uma hora que eu tiver, meu amigo, se você me lascar, não tem problema não. Tem a cláusula lá da defesa na instrução, aí eu vou poder calibrar direitinho. Eu levo na brincadeira assim com alguns clientes, né? Para ter um equilíbrio. Tem que ter. A gente vai trabalhar muito, né? Tem muita energia, muito trabalho nesse tipo de situação. E tem muita contenção. Doutor, vai lá, fala com os caras lá, vê, né? Porque dependendo do valor, não vou. E você não vai. Não adianta você querer ir lá, direto, lá, conversar, porque tem uns clientes que correm por cima, né? Já conversa e tal. Teve um do Braz que me avisou uma vez, falou, doutor, eu estava passando pela delegacia, aí eu decidi ir e tal. Ó, doutor, o senhor me desculpa, viu? Mas assim, foi só uma taxa de conforto, só para eu dormir tranquilo. E tal. Eu falei, cara, ó, você nem me toca mais nesse assunto. E se quiser, pode nomear outro para coisa. Não, o senhor pode continuar, não teve nada, não, vamos fazer o trabalho. Tal. Lazarento. Não, aí entra numa e vai. E aí ele acontece, né, do cliente correr por cima às vezes. Mas, enfim, nunca fiz porque se a polícia quiser vir para cima, se eu vou bater na técnica, se eu tenho que ter independência, é para discutir com o cliente. Tecnicamente, se precisar para a corregedoria, nós vamos para a corregedoria e sem medo. Eu não posso ter telhado de vidro para poder enfrentar a situação que eu enfrento. Senão eu tenho o rabo preso e aí eu não consigo fazer o meu trabalho. Enfim, então, é direito nosso. Agora, vai ter acesso, dependendo da cautelar, depois de encerrada, né, a diligência. E aí, publicidade, então, em sentido amplo. Eu sou entusiasta da publicidade com as novas tecnologias, né? Eu acho que a teleaudiência, quando feita de maneira correta, adequada, não é pegar testemunho em qualquer lugar, botar no celular, que cai conexão e tal. Não é assim, pode ir. Testemunha mora fora da comarca, tá bom, vai lá na sala de audiência do fórum da comarca onde ela reside, né? E de lá, numa conexão segura, num ambiente controlado, faz a transmissão. E isso aumenta o quê? A publicidade. Porque qualquer pessoa, de qualquer lugar, consegue acompanhar uma audiência. Se a audiência é só presencial no fórum, ela vai acontecer só naquele lugar. E a audiência sendo gravada, ela também amplia a publicidade do ponto de vista temporal. A gente pode saber exatamente o que aconteceu, ainda que tenha sido presencial, tem que ser todo gravado. E o advogado pode gravar a audiência? Pode gravar a audiência. Dependendo do juiz, dependendo da situação, para fins pessoais, de consulta, de registro, preservando a imagem dos demais. Então, o celular vai estar ali na mesa, está filmando você. Você está registrando o áudio do ambiente, mas está preservando. Agora, cuidado. Todos nós temos que ter rede social. Todos nós temos que ter uma atividade, uma ou outra. Para quê? Porque isso faz parte do marketing hoje. Isso faz parte da nossa vivência. Tem cliente, o cliente vai consultar, vai dar um Google, vai querer entrar no Instagram, vai querer saber. Faz parte. Agora, tem advogados hoje desvirtuando, indo para a audiência, não para fazer uma audiência no melhor interesse dos clientes e agir tecnicamente em respeito às partes. Não, ele já está fazendo audiência ali instagramável. Ele está fazendo a audiência pensando no Instagram, pensando no que vai pôr no YouTube. Não. Uma coisa é você filmar.
Depois, vai querer editar e colocar? Sim. Agora, tem coisas que eu vejo, manifestações, palavras, trejeitos, situações, que não é crível que a pessoa está fazendo aquilo no interesse do cliente num processo judicial. Pode ser fake? Pode. Porque, como eu dou muito tempo aula, o pessoal manda, né? Ex-aluno, aluno, manda, professor, olha isso, fica mandando direct para mim lá. Professor, isso aqui, tal. Aí, às vezes, alguns eu paro, né? Depois do almoço, que a gente vai ter um tempo de respirar, vai lá, dá uma olhada em algumas coisas assim para dar uma risada, tal. Tem alguns que eu desconfio, eu falo, não, isso aqui deve ser tudo encenação, né? Não é possível que o cara está fazendo isso no fórum. Não deve, não é juiz, é alguém que está lá fingindo, tal. É tudo ator. O advogado viralizar no conteúdo, porque eu não vejo um colega de profissão com renome, com cuidado, com o respeito, a urbanidade que tem que ter, com a ética, fazendo esse tipo de coisa. Mas, enfim, fica aí o desabafo, né? Para a gente tomar cuidado. Tem que ter? Tem, mas com limites. E aí, podemos filmar para preservar, isso aumenta a publicidade do ponto de vista temporal. E motivação. Sabemos que um devido processo legal, o juiz, e também decorre da publicidade, o juiz tem que dar publicidade do seu convencimento. O juiz tem que tornar público para as partes, para o jurisdicionado, as razões que o levaram a decidir sobre a condenação, sobre a absolvição, sobre a concessão da medida cautelar. Todas as decisões têm que ser fundamentadas. E nós tivemos um avanço com o pacote anticrime na fundamentação das decisões. Primeiro, o artigo 315. O artigo 315, ele traz uma referência de como tem que ser a decisão fundamentada. Traz elementos ali para nortear tanto o juiz quanto os demais, o advogado e o promotor, do que o juiz tem que fazer e o que o juiz não tem que fazer. O juiz não tem que, na decisão, repetir expressões de lei para fundamentar. Tem que trazer de maneira individualizada, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ficar repetindo expressões da lei para sustentar, vai determinar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, porque aqui o caso é muito grave e abala a sociedade ordeira. Tem que trazer no que considera que houve elemento individualizado. E algo que tem ajudado muito em alguns casos, em outros, alguns, eu não vou mentir para vocês, não preciso mentir para vocês, tem caso que os ministros, os desembargadores fingem que nem lê o parágrafo 6º do artigo 282. Mas a gente tem que continuar insistindo, já tem bons precedentes, tanto no STJ quanto no STF, indicando que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar. O 310, inciso 2, vai dizer isso também, que o juiz vai converter o flagrante em preventiva quando inadequadas, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, aquelas que estão lá no 319 e 320. Comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com determinadas pessoas, frequência a determinados lugares, recolhimento domiciliar em período noturno, fiança, monitoração eletrônica, enfim, medidas cautelares, restrição de sair da comarca ou de sair do país, conforme está lá no 320, com o depósito do passaporte, são medidas cautelares diversas da prisão, que o juiz precisa indicar. O não cabimento da substituição por outra medida deverá ser justificado de modo fundamentado nos elementos presentes do caso concreto, de maneira individualizada. Então, o juiz, segundo o artigo de lei, o juiz tem que cumprir a lei? Tem que cumprir a lei.
vai dizer que ele precisa fundamentar do porquê ele não está aplicando, naquele caso, a medida cautelar que eu pedi. Eu pedi para ele a liberdade com medidas cautelares, indicando todos os requisitos favoráveis. O sujeito é primário, ele tem residência fixa, tem trabalho, ainda que informal, mas ele tem fonte de renda lícita, faz bico, juntou declaração, juntou lá comprovante que ele faz, tá? O sujeito pode ficar com uma medida cautelar diversa da prisão. Se ele ficar com a tornozeleira, se ele ficar proibido de manter contato com a vítima, se ele ficar proibido de sair de casa no período noturno, melhor do que ser preso. Então o juiz tem que fundamentar, tem que explicar por que naquele caso ele não está dando as medidas cautelares. Não basta só lhe dizer que estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva. Tem que fundamentar, além disso, por que considerou inadequada, insuficiente, por que não está aplicando as cautelares diversas da prisão. E isso vem da fundamentação. E o juiz precisa trazer esse elemento. E aí, se nós usarmos isso nas nossas petições, nós ganhamos força para poder conseguir a liberdade, para poder conseguir uma medida cautelar, ao invés do sacrifício da prisão. Dúvidas? Comentários? Obrigado, gente, pela atenção. Ótima noite. Que Deus abençoe.